E aí, você já parou para pensar que aquela ferramenta que promete te deixar mais inteligente, na verdade pode estar te deixando um pouquinho mais preguiçoso? Pois é. Hoje, a gente vai desvendar o nexo, a conexão entre a conveniência da inteligência artificial e o custo que ela pode estar cobrando do seu cérebro. Bem-vindos à lógica da conexão aplicada. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E para a gente conseguir responder, vamos usar a nossa bússola nexialista, conectando a ciência, que é o como, com a filosofia, que é o porquê, e a estratégia, que é a ação. Um estudo científico bem recente começou a montar esse quebra-cabeça, e olha, o que eles descobriram é bem surpreendente. Então, o nosso roteiro hoje é o seguinte. Primeiro, com a nossa visão da coruja, a gente vai entender o porquê desse dilema todo. Depois, com o escudo da mente, vamos mergulhar fundo em como o cérebro realmente reage à IA. E por fim, com a estratégia do povo, a gente vai ver como usar essa tecnologia a nosso favor, sem perder a capacidade de pensar. Preparados para conectar os pontos? Vamos lá! Ok, vamos começar com a nossa visão da coruja, que é a nossa lente mais filosófica. Por que a gente está tão disposto a entregar o nosso pensamento de bandeja para uma máquina? O que isso diz sobre essa nossa busca sem fim por eficiência e talvez sobre um certo medo do esforço? Para entender isso, a gente precisa ver como a ciência testou essa ideia na prática. Imagina a cena. É um laboratório, mas podia ser o seu escritório ou a sua casa. Pessoas, gente como a gente, diante de uma tarefa que exige criatividade. Só que tem um detalhe. Elas estão usando um capacete que consegue ler a atividade elétrica do cérebro. É basicamente uma janela direta para a mente em pleno funcionamento. E aqui está a grande sacada do experimento, que mostra todo o espectro da nossa relação com a tecnologia. De um lado, você tem a mente pura, sem nenhuma ajuda. No meio, o pessoal que podia pesquisar, ou seja, tinha que fazer um trabalho de curadoria da informação. E na outra ponta, o grupo que tinha a resposta pronta, a solução quase instantânea da IA. São três caminhos, e a gente vai ver que eles levam a três destinos bem diferentes para o nosso cérebro. O processo todo foi super rigoroso, quase um ritual, sabe? Tinha a escolha do tema, depois o ato de criar, com o cérebro ali pulsando e sendo monitorado, e no final, a reflexão. É uma jornada completa, da intenção até a tomada de consciência do que foi feito. E é exatamente nessa jornada que a mágica, ou talvez a tragédia, acontece. Certo, agora vamos ativar o nosso escudo da mente, a nossa lente da psicologia comportamental. O que os dados brutos revelam sobre os mecanismos da nossa mente? Como é que o nosso cérebro, essa máquina fantástica que é programada para economizar energia, reage quando a gente oferece um atalho para ele? Olha, a conclusão é direta e honesta. Quanto mais ajuda de fora, menos o cérebro trabalha. É simples assim. Pensa na última vez que você usou o Waze para um caminho que você já conhecia. Seu cérebro meio que desliga, né? Ele entra no piloto automático. Acontece a mesma coisa aqui, só que com o músculo do pensamento. Dá uma olhada nisso. É praticamente a foto de um cérebro em modo de economia de energia. A mente que deveria estar a todo vapor, conectando ideias, criando novas sinapses, está ali, relaxando. O trabalho pesado, a musculação mental, foi toda terceirizada. E como em qualquer academia, se você não usa o músculo, pois é, ele atrofia. Tá, mas o que isso significa na prática, no dia a dia? Pensa que o seu cérebro tem dois modos principais. O modo explorador, que fica buscando ideias novas, e o modo executor, que organiza tudo. Quando se usa a IA, parece que os dois modos ficam em stand-by. É como querer escrever um livro e pedir para outra pessoa ter as ideias e ainda por cima organizar os capítulos para você. O nome técnico para isso é descarga cognitiva. É um termo chique para algo que a gente faz desde que inventamos a escrita, usar ferramentas para liberar a nossa mente. Mas aí vem a questão filosófica que a nossa visão da coruja coloca. A gente está liberando a mente para pensar em coisas mais importantes e complexas ou só para não pensar? Fica a reflexão. Tudo bem, então o cérebro trabalhou menos. Grande coisa, certo? E daí? Bom, o problema aparece quando a tarefa acaba, porque o que acontece depois é que define se a gente aprendeu de verdade, e é aqui que a conta chega. A conexão aqui é visceral, sabe? Aquilo que o cérebro não suou para aprender, o corpo não guarda. A memória, aquela sensação de autoria, de poder dizer, fui eu que fiz isso, tudo isso está ligado diretamente ao esforço. Sem esforço, não tem recompensa. É uma lei do universo e do nosso cérebro também. E este slide aqui
É um soco no estômago. Quem usou só o cérebro era 100% dono das próprias ideias. Já quem usou a IA se sentia mais como um gerente de ideias dos outros. E o mais assustador é que essas pessoas mal conseguiam se lembrar do que tinham acabado de criar. E aí eu pergunto, se você não se lembra do que fez, você realmente aprendeu alguma coisa? Esse número aqui é a prova do crime. Apenas 1/3 se lembrava do que tinha escrito. É a mesma diferença entre ler um livro inteiro e ler só o resumo na internet. Você até entende do que se trata, mas você não viveu a história, não se conectou. A informação está ali, mas a sabedoria, essa se perdeu no caminho. E olha, nada resume melhor essa virada de chave do que as palavras de alguém que viveu a experiência na pele. Quando essa pessoa largou a muleta da IA, ela não sentiu mais dificuldade. Pelo contrário, ela sentiu liberdade. A liberdade de explorar as próprias ideias, de mergulhar nos próprios pensamentos. Isso é a verdadeira criação. Então a gente chega no ponto central. É aqui que entra a nossa estratégia do polvo, a nossa lente da ação. Diante desse dilema todo, o que a gente faz? Como é que a gente usa essa ferramenta superpoderosa sem virar escravo dela? Como a gente encontra o nexo, o equilíbrio entre a conveniência e o nosso crescimento? Essa analogia é a essência do que a gente discute aqui. O esforço cognitivo não é um castigo, gente, é um treino. Cada vez que você delega esse esforço, você não está só otimizando o seu tempo. Você está, na verdade, perdendo uma oportunidade de fortalecer a sua mente. E uma mente fraca, a gente sabe, é uma mente mais fácil de manipular. Portanto, a estratégia do polvo não é sobre demonizar a inteligência artificial, de jeito nenhum. É sobre usar com consciência. Para cada tarefa, se pergunte: eu quero só uma resposta rápida ou eu quero aprender de verdade? Eu preciso de eficiência agora ou eu quero desenvolver uma nova habilidade para a vida? A escolha é sempre nossa. E cada escolha que a gente faz molda o nosso cérebro. E essa pergunta nos deixa com o grande desafio da nossa geração. Como a gente se torna um centauro cognitivo, unindo o melhor da nossa inteligência com o melhor da inteligência artificial? A resposta, eu acredito, começa com a ação consciente. Conecte o que você sabe e transforme a forma como você age. Por isso, eu quero deixar um convite. Aqui nos comentários me conta qual vai ser a sua primeira ação para usar a IA de um jeito mais consciente daqui para frente. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que precisa parar de ver a vida em caixinhas. É hora de transformar conhecimento em ação consciente. A gente se vê na próxima.